Números 31. A vitória sobre os midianitas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás reunido ao teu povo. E Moisés falou ao povo, dizendo: Armai-vos alguns de vós para a guerra e ide contra os midianitas, e vingai o Senhor de Midian. 1000 de cada tribo, de todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram entregues, dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a guerra. E Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, para a guerra, com os utensílios santos, e na sua mão as trombetas para soar. E eles guerrearam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. E mataram, além dos demais que foram mortos, os reis de Midian, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis de Midian, também a Balaão, filho de Beor, mataram pela espada. E os filhos de Israel levaram cativas todas as mulheres de Midian e os seus filhos, e levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. E eles queimaram a fogo todas as suas cidades onde habitavam, e todos os seus grandes castelos. E tomaram todo o despojo e toda a presa, de homens e de animais, e trouxeram os cativos, a presa e o despojo a Moisés, e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, ao acampamento nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, perto de Jericó. O tratamento dos cativos, e Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação foram recebê-los fora do acampamento. E Moisés se irou com os oficiais do exército, com os capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham da batalha, e Moisés disse-lhes: Deixastes vivas todas as mulheres? Eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor no assunto de Peor, e ali houve uma praga entre a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todos os homens entre os pequenos, e matai todas as mulheres que conheceram algum homem deitando-se com ele, porém deixai viver todas as crianças mulheres que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, conservai-as vivas para vós, e permaneceis 7 dias fora do acampamento, aquele que tiver matado alguma pessoa, e aquele que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, purificareis a vós e a vossos cativos, e purificareis todas as vossas vestes, e tudo o que for feito de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todas as coisas feitas de madeira. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: Esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Todavia o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará limpo. Ainda assim se purificará com a água da separação, e tudo o que não puder resistir ao fogo fareis passar pela água. E lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no acampamento. A divisão do despojo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tomai a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os chefes dos pais da congregação, e dividi a presa em 2 partes, entre os que lutaram por ela, que saíram à guerra, e toda a congregação. E tomai para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram para a batalha, uma alma de cada 500, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomai da sua metade e dai-o a Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada do Senhor. E da metade dos filhos de Israel tomai uma parte de 50 do povo, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e dai-os aos levitas que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas ao todo, de mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele. E a metade dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas,
E o tributo para o senhor das ovelhas foi de 675, e os bois foram 36.000, dos quais o tributo para o senhor foi de 72, e os jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o senhor foi de 61, e as pessoas foram 16.000, das quais o tributo para o senhor foi de 32 pessoas. E Moisés deu o tributo da oferta alçada do Senhor a Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés, e da metade dos filhos de Israel que Moisés separou conforme os homens que guerrearam, a metade que pertencia à congregação foi das ovelhas, 337.500, e 36.000 bois, e 30.500 jumentos, e 16.000 pessoas. Da metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma porção de 50, tanto de homens como de animais, e a deu aos levitas, que tinham a guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, a oferta voluntária dos capitães, e se aproximaram de Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e disseram a Moisés: Os teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e não falta homem de nós. Por isto trouxemos uma oferta ao Senhor, o que cada homem encontrou: joias de ouro, e corrente, pulseiras, anéis, brincos, e para fazer propiciação por nossas almas perante o Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro que traziam, todas as joias bem trabalhadas. E todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, foi de 16.750 siclos, pois os homens de guerra haviam tomado despojos para si. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro dos capitães de milhares e dos capitães de centenas e o trouxeram ao tabernáculo da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor.